Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai aprender a movimentação de pulo do personagem, né? Para isso, pessoal, a gente vai precisar de dois Game Objects aqui. Igual aqui o personagem do Unity, ele também tem esses dois Game Objects. É um colisor para as pernas e um colisor para a cabeça, justamente para detectar aqui a colisão com o chão. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou em Game Object, Create Empty. Vou dar o nome desse Game Object de Ground. Aqui eu posso até colorir esse Game Object, vindo aqui nesse cubo aqui. Posso clicar aqui em laranja. E aqui eu posso posicionar ele, clico aqui nessa setinha aqui, posicionar ele nos pés do personagem, mais ou menos aqui, acho que tá bom. E vou criar um outro Game Object, vou clicar aqui em Ground, Ctrl C, Ctrl V, chamado Sailing, né? Sailing, para detectar com a cabeça. Vou clicar aqui, posicionar ele na cabeça dos personagens. Vou clicar aqui em Ground, segurar o Ctrl e clicar em Sailing e arrastar para dentro do player esses dois Game Objects. Esses Game Objects, pessoal, vão atuar na detecção de colisão. E peraí, eles foram criados aqui eles estão posicionados aqui no personagem do Unity, né? Na verdade eu quero no meu player. Então eu clico aqui em Ground. E vou enviar ele aqui pro meu personagem do meu próprio personagem. Eu não quero ir lá no Unity não, senão vai dar errado. Aqui, ó. Sailing. Um na cabeça aqui. E o ground aqui nas pernas aqui do meu personagem. Beleza, pessoal. Dou um Ctrl S para salvar. E a gente vai lá para o script do player. Continuar editando. Clico duas vezes. Aqui eu já estou com o modo develop aberto. Então, o primeiro passo, pessoal, a gente vai criar as nossas variáveis que a gente vai precisar para executar esse pulo, né? Então a gente vai precisar de um bocado de variáveis aqui. Vou dar Ctrl C. Não se preocupe, eu vou explicar cada uma aí para vocês. Então a primeira aqui, pessoal, é a Jump Force, do tipo Float. Como o próprio nome diz, essa variável aqui vai dar uma força para o personagem pular. Essa força vai ser aplicada aqui no componente RigidBody 2D do player, que a gente vai acessar esse componente aqui através dessa variável aqui, MyRigidBody 2D, do tipo RigidBody, né? Esse componente do player vai ser acessado através dessa variável. Vai ter uma variável booleana isGrounded, para testar se o personagem está no chão, né? Do tipo booleano, né? Verdadeiro ou falso. Vai ter uma variável também chamada GroundRadius, que vai ser o raio de colisão do player. Na verdade vai ser o raio aqui, ó, do chão, desse ground aqui. A gente vai criar um sensor circular vermelho aqui nos pés, para saber se ele está detectando aqui algum objeto abaixo, né? Do player. E só se ele estiver em cima de alguma plataforma que ele vai poder pular. A gente vai ter uma variável do tipo transform ground check, para estar referenciando esse objeto aqui ground. E outra variável também de transform, para estar referenciando a posição desse sailing, para a gente saber onde é o pé, onde é a cabeça do personagem, né? Para estar auxiliando na colisão. E vai ter uma variável também, pessoal, serializada, né? Chamada WhatIsGround, do tipo Layer Mask. Basicamente, essa variável, o que significa ela ser serializada, né? A gente tem um vetor, né? Por exemplo, o vetor é como se fosse um ônibus, e cada posição desse ônibus a gente tem um valor, um Game Object, né? Ou a gente tem um valor. E a gente sempre referencia pelos índices, né? O vetor, né? O vetor 0 vai referenciar esse personagem. Vetor 1, esse aqui, e assim sucessivamente. Já a variável serializada, pessoal, é uma variável única, e a gente vai ter um array de bytes aqui. Então a gente vai ter todos os objetos vão estar todos juntos dentro da mesma variável. Mas funciona como se fosse um vetor. E ela vai guardar quais objetos? Vai guardar layers, né? Vai guardar layer masks. São essas layers aqui, ó. Quando a gente tem um objeto aqui, por exemplo, eles podem ter uma layer aqui. Então vai guardar essas layers aqui. Isso tudo vai ser usado depois lá para colisão.
detectar colisão com os objetos que tiver a layer aqui, nesse vetor aqui, ou nessa variável aqui serializada. Então a gente tem que inicializar aqui no método start algumas variáveis. Eu vou inicializar aqui, copiar aqui, inicializar o MyRigidBody 2D, onde eu vou usar a instrução this, né? Eu vou pegar um componente do objeto que está associado ao player. Vou usar a instrução getComponent, mas qual componente que eu quero? RigidBody 2D. Poderia estar usando essa mesma instrução para estar pegando qualquer outro componente aqui, né? Por exemplo, o Circle Collider, Box Collider, Transform, poderia estar usando essa instrução também. Mas nesse caso eu quero pegar o RigidBody, o componente RigidBody 2D, e vou dar esse ground check e esse same check também, e vão receber o transform. Eu vou dar um find aqui para localizar o game object que eu quero o transform. Por exemplo, eu quero o transform do ground, então vou dar um find e vou enviar o nome do game object que eu quero o transform dele. Lembrando que o transform seria a posição aqui, né? Posição, rotação e escala aqui seria só para saber qual posição aqui do objeto que eu quero. Beleza? E a gente, para fazer o personagem pular, vai precisar criar um método jump. Então void, esse método não vai retornar nada. Jump. Método jump, também não vou enviar nada. E aqui dentro a gente vai fazer o personagem pular. Ok. Eu vou precisar dessa instrução aqui. O que essa instrução vai fazer, pessoal? Vamos começar aqui pela direita. Esse physics2d.overlapCycle all, ele cria um sensor circular na posição do objeto que eu estou mandando aqui como o primeiro parâmetro. Ou seja, vai criar um sensor circular na posição do ground check position. Então, ground check, né, a gente acabou de inicializar aqui, vai ser o position do ground aqui do personagem, esse aqui. Então ele vai criar um círculo aqui, um sensor circular para detectar a colisão aqui. E qual o raio desse círculo, né? Qual o tamanho desse círculo? Vai ser dado para esse ground radius, que a gente atribuiu aqui em cima, 2F. Vai ser um círculo não tão grande, pequeno, né? O suficiente aqui para fazer um círculo mais ou menos assim, ó, com o mouse que eu estou fazendo. Então a gente manda a posição que a gente quer o círculo, o raio do círculo e com quem que a gente quer que esse círculo detecte colisão. Então, com quem vai ser esse Access Ground, que vai ser esse conjunto de layers, né? O Access Ground vai guardar um conjunto de layers e essas layers vão estar associadas a algum Game Object, como por exemplo a plataforma. Então eu vou detectar a colisão com a plataforma, porque ela vai estar marcada com a layer. E essa layer vai estar aqui dentro, nesse vetor de layers aqui. Então assim, lá nesse comando aqui, ele vai estar detectando a colisão. Então basicamente é isso, pessoal. A posição do círculo que eu quero, o raio do círculo, e as layers dos objetos que eu quero detectar a colisão. E tudo aí ele vai devolver os objetos que estão colidindo, né? Quais objetos com as layers aqui estão colidindo com esse círculo? Ele vai devolver e vai jogar tudo isso num vetor chamado Colliders, do tipo Colliders 2D. Lembrando que para declarar um vetor aqui no Unity a gente dá o tipo, abre, esqueci o nome desse símbolo aqui, fecha este símbolo para indicar que é um vetor, e todos esses objetos em colisão com esse círculo vermelho, né, que vai estar aqui nos pés do personagem, vão ser jogados aqui nesse Colliders 2D. Para que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque para o personagem poder pular, eu preciso saber se ele está em colisão com algum objeto, principalmente a plataforma. Porque se ele não estiver em colisão, significa que ele está no ar. Ou seja, ele está pulando, né? Ou não está em colisão, então não posso pular, né? Eu não posso pular no ar. Eu só posso pular se aqui estiver acontecendo uma colisão. E aqui, ó, ele vai mandar todos os objetos em colisão para esse vetor aqui. Então, pessoal, a gente vai ter que usar um for para percorrer todos esses objetos aqui em colisão. Inclusive, aqui, ó, ele vai detectar a colisão com o próprio esse círculo, que a gente vai estar aqui nessa posição ground, também vai estar detectando a colisão com o player, né? Esse círculo vermelho aqui vai estar detectando
vai ser a colisão do círculo com o player e com todo mundo que tiver em colisão. Então, nesse caso aqui, nesse vetor aqui, estaria sendo guardado o player, porque aqui, ó, visivelmente a gente pode ver que o círculo vai estar colidindo aqui com o player, e também nesse vetor vai estar a plataforma aqui. Então, ele vai estar mandando esses dois objetos para dentro desse collider 2D. Então a gente tem que percorrer esse collider através da instrução for. Então, do índice i desse vetor, do primeiro objeto, até o tamanho final do vetor, né, e variando de 0 até o tamanho do vetor, eu vou percorrendo e vou verificando. Ó, se o objeto dentro desse collider for diferente do GameObject desse script, ou seja, for diferente do player, significa que além do player, esse círculo aqui está colidindo com mais alguém. Nesse caso aqui, ó, além do player, ele está colidindo com a plataforma. Então, o que significa que ele está no chão, ou seja, está colidindo com alguém aqui. Então, o que eu faço? Isground de true. Então, eu posso deixar que ele pule. E se ele não estiver colidindo com ninguém além mais do player, ou seja, ele só está colidindo com o player aqui, ó, por exemplo, se ele estivesse aqui no ar, por exemplo, ele só está colidindo com o player, eu não posso pular. Porque não tem mais nenhum outro objeto aqui em colisão, só o próprio player, com ele mesmo. Então, não há colisão com nenhuma plataforma, no caso. Né? Basicamente é isso. Eu vou percorrer todos os objetos, que no caso vai ser só o player e a plataforma, né, que sempre vai ter colisão aqui no espaço, não é possível colidir com outro objeto. Vocês vão ver, pode parecer complicado agora, mas quando o jogo estiver rodando, pessoal, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Beleza? Então, o que eu tenho que só marcar se ele está no chão, em colisão com a plataforma, ou não. Aí eu marco a variável isGround. Agora eu preciso detectar se o usuário está apertando alguma coisa. Então, para o pulo, eu vou reservar a tecla de espaço. Então, vou usar a instrução if. Se o usuário está apertando espaço, que é dado por esse comando, import, get, button down, jump. Jump é reservado para espaço, mas eu poderia estar usando outra tecla, como tipo, se o usuário está apertando a tecla A, ou se o usuário está apertando a tecla Z, né? Mas no caso eu deixo o jump mesmo. E isGround é verdadeiro, ou seja, há um colisor aqui nesse círculo além do player, ou seja, a plataforma está aqui dentro desse vetor. Se ela está aqui dentro, então o player está em colisão com a plataforma. Isso aqui é verdadeiro. Isso verdadeiro e isso verdadeiro, eu executo o que está dentro aqui do if. E o que está dentro aqui, eu limpo a variável isGround, né? Porque ele já vai estar no ar. Aí eu limpo a variável e dou um jump aqui. Mas esse jump vai ser uma velocidade horizontal para cima, né? A gente vai aplicar uma força horizontal para cima. A gente vai usar esse comando aqui. Eu vou acessar o meu Rigibody 2D, né? Que está guardado nessa variável. No caso, eu estou falando do Rigibody, é esse componente aqui. E vou aplicar uma força no corpo rígido do personagem para cima. É como se eu desse um empurrão para cima do personagem através desse comando add force. Mas add force para onde? Em x ou em y? Então eu dou um new vector to. Em x eu não dou força nenhuma, mas em y eu jogo esse jump force aqui. Assim ele vai aplicar uma força horizontal em y. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. E vou voltar lá para o Unity. Aqui ele vai rodar, se tiver algum erro vai aparecer aqui. Isso aqui não é erro, é só um aviso, né, que a variável está sendo inicializada, mas não está sendo usada. Né. Eu clico em play. E aqui, pessoal, ó, então aqui, pessoal, a gente tem algumas variáveis visíveis, né, isGround está aqui visível. Se for verdadeira, ela vai marcar aqui. E essa what's isGround, né, lembrando que ela vai guardar um array de layers, né. Aqui a gente pode escolher quais layers a gente quer que ela guarde. Eu vou escolher everything, que ela vai guardar qualquer tipo de layer, essa variável. No caso, a única layer que me interessa é a layer aqui que tiver associada à plataforma. Em jump force, eu vou dar um valor de 800 newtons. Para quem não sabe, newtons é unidade de força. Vou dar um Ctrl S para salvar. E vou dar um play aqui. Então aqui, pessoal, só aperto espaço. Opa. Aqui em isGround, ele não está detectando colisão aqui.
É porque o círculo aqui, ó, deve não estar pegando aqui a plataforma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse círculo mais para baixo. Eu só vou usar um comando aqui, pessoal, para vocês visualizarem esse círculo, porque esse comando aqui, ele faz um círculo, mas ele faz um círculo invisível, então não dá para ver. Então eu fiz um crack aqui, um hack, né, para vocês verem esse círculo. Eu vou desenhar um polígono circular para vocês verem como esse círculo é feito. Assim vocês vão entender melhor o que está acontecendo. Lembrando que esse círculo é como se fosse um sensor de colisão. Então aqui eu criei um método para fazer o círculo. Não se preocupe com isso aqui não vai vir no CodeForge. É só para vocês verem esse círculo aí, né? Talvez seja a parte mais complicada aqui dessa aula. Aqui eu vou colocar aqui. Esse código aqui, pessoal, não se preocupe com isso aqui é só para desenhar um círculo, só para vocês verem, né? Um método, eu criei um método simples, né? Debug.drawPolygon. Ele desenha um círculo na mesma posição aqui desse ground check. Dou um Ctrl S. Mas esse círculo só vai ser visível aqui em cima, em game não vai dar para ver o círculo. Mas aí vocês vão ver porque que não está funcionando. É porque não está tendo, o círculo não está encostando aqui. Então aqui, pessoal, eu vou dar play, aí vocês vão ver o círculo. Mas por que o pessoal não está pulando? Porque aqui, ó, em ground está desmarcado. Ele não está vendo a colisão aqui com a plataforma. O sensor aqui não está pegando na plataforma. Vamos ver. Ué, não desenhou o círculo? Por que, será? Deixa eu ver. Ah, ok, pessoal, eu já entendi o que aconteceu aqui. Não tem nada a ver com isso, não. A gente criou aqui o método jump, ok? Mas a gente não chamou aquilo no update. Então, o update aqui está rodando, mas ele só está chamando o move. Então, a gente tem que chamar o jump também, senão... Lembrando que o update, todos os métodos que a gente criar, eles têm que ser chamados aqui no update. Então, aqui eu vou chamar o jump. Eu não chamei ele aqui, ó. Então, quando eu chamar ele aqui, aí ele vai fazer esses testes aqui de colisão, se o usuário está apertando o espaço. Então, se ele não for chamado, então, né, ele vai ser como se ele não existisse. Eu dou um Ctrl S. Lá no update eu chamei o jump, aí vai funcionar agora. Não tem nada a ver com o círculo aqui não, o círculo está até certo aqui. Está fazendo a colisão sim, vocês vão ver que Insground vai marcar aqui. Ok, agora eu vou dar o play. Ó, aqui. Insground está marcado, ou seja, ele está detectando a colisão aqui, ó, essa linha de código aqui. Ele está detectando a colisão desse círculo vermelho, que eu desenhei aqui, né, na verdade ele é invisível, com algum objeto aqui com a layer. Aqui, ó, guardado em AntisGround. Lembrando que o AntisGround guarda todas as layers e vai guardar inclusive a layer da plataforma. Então, e joga isso aqui no vetor. Então, a layer da plataforma está aqui nesse vetor. E quando esse vetor é iterado aqui, a gente vai varrendo esse vetor por todos os objetos que estão dentro dele. Uma hora vai ser diferente do player aqui, né? Da layer do player, que também está aqui dentro. Lembrando que ele pega todas as layers em colisão com o círculo, inclusive a layer do player. Lembrando que a layer do player aqui está aqui como default, né? A layer default, mas poderia ser a layer player. Mas uma hora ele vai pegar a layer aqui, ó, dessa plataforma. Que aqui não é ninguém, mas ela vai ser pega aqui também, nesse círculo. E quando detectar aqui, ela vai marcar essa variável Insground como true. Ou seja, ele está detectando a colisão do círculo vermelho com a plataforma e ele marca aqui. E quando eu clicar aqui, ele vai permitir o pulo. Ah lá, pulou. Então aqui se eu clicar, ó, Insground for false, ele não permite o pulo. Então era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Essa aula ficou um pouco mais complicada do que eu esperava, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, postem aí nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, e na próxima aula a gente vai ver os controles de touchscreen. Lembrando, pessoal, que essa parte do código aqui, ó, esse draw polígono aqui, não se preocupe com isso aqui. Isso aqui eu vou até tirar daqui, ó, é só para vocês verem o polígono desenhado aí, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e fui!